episódio. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Podzoli, o podcast número 1 do mercado imobiliário de Brasília. E hoje estamos aqui recebendo uma convidada ilustre, Ifigênia Aurélio. Ela é especialista em financiamento habitacional. E assim, Ifigênia, eu queria saber um pouco sobre a sua trajetória dentro do mercado imobiliário. Já são aí mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos. E primeiro eu vou querer saber um pouco dessa sua trajetória, onde é que você está atuando hoje. E depois a gente vai começar algumas perguntas aí para tirar as dúvidas dos nossos seguidores aí, dos nossos clientes, que a gente sabe que são muitas. São muitas dúvidas. Vamos lá, então, como você disse, sou Ifigênia Aurélio. Estou no mercado imobiliário há 25 anos. Talvez, vocês são bem mais novos, talvez, né? Mas bem, eu comecei como secretária em uma imobiliária lá em Planaltina, Goiás. Inclusive eu sou de Planaltina, Goiás, atendo o Goiás e o DF inteiro, mas meu escritório é lá, né? Bom, tinha acabado de fazer 19 anos. Nossa. E fui pedir emprego numa imobiliária, porque eu fiquei sabendo que estava precisando de uma secretária. Fui lá com a cara e com a coragem. Bacana. 8 sócios que tinha nessa imobiliária, tudo irmão, mas o pai e a mãe desses sócios, trabalhavam todo mundo lá. Familiar, uma empresa familiar, a imobiliária Macedo, em Planaltina, Goiás, a mais antiga da cidade, que até hoje está lá, né? Tem mais de 50 anos. E aí, fui pedir emprego. E sabe a pergunta que me fizeram? Você sabe o que é um contrato e uma nota promissória? E eu, não sei nada. Sei nem o que é uma imobiliária direito. Nossa, foi com a cara e com a coragem mesmo. E a honestidade que eu tenho até hoje, né? Verdade. E eu falei, mas se você me der a oportunidade, eu vou aprender. E foi me dada essa oportunidade. Fiquei 12 anos nessa imobiliária e só saí porque, sabe quando você sente que você pode mais, tem como crescer mais? E um gerente de banco também já me conhecia, eu já trabalhava com essa parte do financiamento também. E ele falou, Ifigênia, abre a imobiliária. Tá vindo um negócio aí que é correspondente bancário, eu já te cadastro como correspondente. Eu falei, o que é correspondente bancário, gente? Eu falei, mais uma coisa para aprender na vida, né? Eu falei, bora, vamos lá. E aí foi. Então, eu acho que eu nasci para isso, né? Dizem que criança que faz o que gosta, mas eu posso dizer que eu faço o que eu gosto. Nossa, eu trabalho com o que eu gosto há 25 anos. Isso é muito interessante. Você começou realmente, igual você falou, com a cara e com a coragem. A cara e com a coragem. Né? A gente estava até comentando sobre isso, né, Léo? Quando algo é treinável, Exato. não tem desculpa. Não tem desculpa, Né? você Um exemplo, aprende. eu não sei nada sobre o mercado imobiliário, mas tem como aprender? Uhum. Exato. Existe essa possibilidade? Sim. Então não tem desculpa de você não começar, de você não tentar algo, entendeu? Então é muito interessante. Você tem que buscar o conhecimento. Eu não sei algo, eu vou buscar esse conhecimento. Não é vergonha nenhuma dizer eu não sei, não vou conseguir te ajudar agora. Mas aí quem é que sabe? Quem pode me ajudar? Onde é que eu posso buscar essa informação? Exatamente. Então não é vergonha dizer que não sabe, é vergonha você não buscar o conhecimento, né? Exato. E ficar aí na E lá ignorância, atrás, né? assim, quando você iniciou, foi por que você escolheu, assim? Foi a opção que tinha ali? Foi o anúncio de emprego na época que você viu? Ou você já tinha algum interesse pelo mercado imobiliário? Cara, essa pergunta foi muito boa, sabe por quê? Esses dias eu tava... eu ando muito sozinha de carro para um lado, para o outro e tal, e eu converso muito com meus botões, né? Eu sou um ótimo ouvinte de mim mesma. E eu tava vendo assim que toda a minha trajetória de emprego me trouxe até onde eu estou. E tudo foi muito aprendizado, né? O meu primeiro emprego eu tinha 16 anos. Eu estava assistindo televisão em casa, lá na cidade tinha uma TV chamada... Uma TV local, né, chamada TVP. O pessoal chamava de TV Pirata. Era só da cidade de Planaltina, Goiás. E eu tava assistindo e falou assim, precisa-se de atendente. Aí falou o nome do local e eu fui. E sabe o que era lá? Lá era uma loja que conserta geladeira, televisão, Sim. né, tal. E aí eu fui, meu primeiro emprego. Me apresentei pro rapaz lá e ele foi e me contratou. Nesse mesmo dia ele me contratou. Eu comecei a trabalhar no dia seguinte, sem saber nada. Mas eu aprendi até a arrumar liquidificador. Olha Eu só, aprendi a arrumar a quando tampa a pessoa tá disposta. Não, é sério, eu aprendi a arrumar a tampa de panela de pressão. Legal. Porque levavam lá pra isso. Uhum. E nessa de atender bem, de querer sempre saber, me entender, tinha um cara lá de um restaurante que levava as panelas para arrumar lá. Entendi. E liquidificador para arrumar lá. Certo. Quando ele levava, não tinha os rapazes para arrumar e eu aprendi, eu fazia para ele. Entendi. E ele ficou de olho em mim. Aí um dia ele chegou e falou assim, quanto você ganha aqui? Falei, meio salário.
Ele, se você vier trabalhar comigo, eu te pago um salário. Eu falei, olha, Já melhorou o melhorou, negócio. né? O negócio. Fui trabalhar com ele. Fui, né? Não deixei o cara que me deu a oportunidade sozinho, eu deixei uma prima minha trabalhando lá Certo. e fui trabalhar no restaurante. No restaurante eu fiquei só um mês, era puxado, Entendi. limpar chão, levantar cadeira. Exato. Mas, olha só como é que as coisas foram andando. Todo dia ia almoçar um rapaz lá que era de uma distribuidora de bebidas. Uhum. Desse tipo do caminhão, era da Sim. Brahma na época. Ah, entendi. Todo dia ele almoçava lá. E eu atendia ele muito bem, todos os dias. Eu ganhava até gorjeta. Uhum. E um dia ele falou bem assim pra mim, olha, vai abrir um escritório aqui de distribuidora de bebida e eu preciso de uma secretária. E eu vi que você é bem desenrolada. Você quer ir trabalhar lá? Bacana. Aí eu falei, quero, mas quanto que é o salário? Ele, mais ou menos um salário e meio. Eu falei, o trem tá melhorando. Não, eu vou. Olha. Tá E evoluindo, né? E fui trabalhar com ele lá. Fiquei 6 meses, mas ele me falou, olha, vai fechar o escritório aqui, essa lojinha vai fechar porque vai abrir em Formosa. Só que a loja era num prédio em que a imobiliária Macedo administrava o aluguel. Ah, meu Deus. E a dona desse prédio, apesar dela ser dona, ela não administrava, ela entregou a administração para a imobiliária, ela morava no apartamento em cima. E um dia ela me falou, Efigênia, tem uma plaquinha falando lá na imobiliária que precisa de secretária. Então essa foi a trajetória, eu fui aprendendo até chegar lá. Então assim, a vontade de aprender, de me destacar, independente de onde eu estava, fizeram com que as pessoas reparassem em mim. Exato. E eu cheguei aqui. Efigênia, esse é um grande aprendizado que você deixa para as pessoas. Porque assim, eu vejo muitas pessoas dando desculpas de que não tem oportunidades. E muitas vezes você tem que dar o seu melhor Sim. para a oportunidade que aparece. Exatamente. Porque essa Independente. oportunidade aqui, essa primeira oportunidade que aparece para você, às vezes não é o que você está buscando. Exatamente. Mas é a ponte que vai te levar lá. Exatamente. Né? E assim, sempre dar o seu melhor Sempre dá um onde você melhor. estiver atuando. Ser honesta. É, Então assim, eu acho que o que você está vivendo hoje foi por conta disso. foi por conta Né? disso. Por você se dedicar e abraçar a oportunidade que aparecia ali. Exatamente. E dar o seu melhor, porque se você não desse o seu melhor ali, arrumando ali na casa Não. do indicador, das É a tal coisas da ali, proatividade, não sairia né? de lá. Não sairia de lá. Então o cara do restaurante falou assim, ó, ela tá aqui, ela não tá aqui, ela não tem ninguém para arrumar a panela. Eu aprendi a arrumar Exato. para É ajudar a onde eu proatividade. estava e alguém Exato. reparou isso em mim, Eu né? falo muito isso nas obras, quando eu vejo que algum dos prestadores de serviço, dos nossos operários, ele tem um potencial, porque ele aprende fácil. Então, às vezes eu ensino, mostro alguma coisa para ele, ele pega muito Isso. rápido. E aí eu incentivo, eu falo, cara, você está aqui hoje como ajudante, mas eu percebi que você capta muito rápido as informações. Então tem um pouco mais de interesse, às vezes se está lá ocioso, vai olhar o ladrilheiro fazendo, vai olhar o bombeiro hidráulico fazendo, vai olhar o que o mestre de obras está fazendo, porque ele pode realmente se desenvolver e com pouco tempo ele está subindo o patamar dele de prestação de serviço e se valorizando, né? Porque quanto mais conhecimento ele tem, melhor ele pode cobrar, mais ele pode se valorizar, né? Isso é Exatamente. extremamente importante. Né? Quando o pessoal da imobiliária me deu a oportunidade e me perguntou se eu sabia o que era uma nota promissória e um contrato, eu fui honesta em dizer que não, mas eu aprenderia, de verdade, eu aprendi mesmo. E lá era assim, era na verdade para treinar uma pessoa, já tinha uma secretária, ela deveria me treinar, Certo. porque um dos sócios ia abrir uma imobiliária para ele e eu deveria ir com ele. Entendi. Daí ele demorou a abrir e quando ele abriu, os outros não deixaram eu ir mais. Eu tinha virado patrimônio do Daqui local. não sai, né? Isso aqui não sai daqui. Porque eu, assim, não ganhava muito, mas assim, eu estava fazendo o meu melhor por aquelas pessoas que tinham me dado a oportunidade e fiquei 12 anos lá. Até hoje eu sou Bacana. grata. Eu preciso do Ernesto, do Edivaldo, ligo para eles ligam para mim e a gente tem Sempre deixou as portas abertas. Legal. sempre as portas Legal. abertas, onde quer que eu vá, eu sempre deixei. Então, o interesse em aprender é muito importante. E é uma situação também que a gente está vivendo até aqui na Casole, a questão do interesse. Quando a gente encontra alguém que ainda não sabe, mas que é interessado, é muito melhor Exato. do que encontrar alguém que já sabe um pouco, Ou e é acha que desinteressado sabe. ou acha que sabe demais. Exatamente. Porque você pode ensiná-lo adequadamente da forma que você quer, de acordo com as diretrizes da sua empresa e tudo mais. Então, eu acho que nesse sentido que muitas vezes as pessoas acabam pecando. Ela vai para uma oportunidade, não conhece e já se entrega. Não É, consigo porque fazer muitas isso. vezes ela vai para aquela oportunidade ali e não é o que ela quer, mas é a oportunidade que tem. A pessoa tem que entender que como é a oportunidade que tem, dê o seu melhor, que dali pode surgir Exato. diversas Foi o que outras... Olha eu né? aqui. Você Foi o que exatamente aconteceu. acha. Exatamente. Não é? Então assim,
Sistema, você ensina alguém a mexer no sistema, você ensina a mexer no Exato. computador, mas a proatividade a pessoa tem que ter. Exatamente. Tem que ter um interesse em aprender. Tem que ser exatamente. da pessoa, pessoa, em aprender. exatamente. E com o passar dos anos a gente aprende esse perfil, a gente verifica, né? Exato. Pessoas que vêm trabalhar com a gente falam assim, esse aqui tem um perfil bom. Isso. Esse cara aqui não vai ficar comigo muito tempo, porque ele tem um perfil de Tem- ter o próprio negócio Exatamente. dele. Tem isso, não tem? Tem Tem essas demais. coisas Por isso aí. que é importante você falar desse ponto aí, que acontece muito aqui, né? Demais. Acho que aqui em diversas outras empresas, a gente chega um profissional pra gente, a gente treina ele e ele vai embora. Vai embora. Né? Aqui na Casoli hoje, Efigênia, a gente criou um plano de negócio, um plano de carreira, melhor dizendo. Né? Que o corretor aqui hoje ele inicia como um corretor iniciante, às vezes sem conhecimento nenhum da profissão. A gente vai treinar ele e aqui dentro da própria empresa ele vai passar de nível, podendo chegar até sócio da Casoli, ter sua própria unidade. Entendi. Então, dessa forma, a gente encontrou um modelo de negócio que faz com que a gente não perca esse profissional, que é bom, importante. que ele Que vire delícia. nosso sócio. Ele vai estar, a gente vai estar, não vai estar perdendo ele Aham. e ele vai estar ganhando um sócio. É, e todo cresce junto ali, cresce né? junto, É. exatamente. Então, assim, é uma coisa que a gente identificou. Pô, treinava as pessoas, treinava os corretores aqui, daqui a vai pouco ele embora. queria ir embora. Exatamente. E assim, tá certo por um lado, acho bacana, eu sempre incentivava. É. Só que assim, eu falei, pô, se a gente criar um negócio pra gente ser sócio, você fica? É, também não dá pra ser só uma escola, né? Exatamente. A escola lá porque ficar a A gente ensinando, vai né? passar a vida toda Ensinando. ensinando e saindo. Vai ter que cobrar ensinando e mensalidade, saindo, se for pra ser uma escola. a gente não Exatamente. consegue crescer por conta disso. Então, Entendi. a gente buscou, né, essa forma de fidelizar, né, de tornar realmente um parceiro, porque às vezes a pessoa também vê a empresa e já quer enxergar a empresa como um trampolim, né? Não, eu vou dali, porque dali eu já vou para lá, e a gente também tem que ter esse cuidado hoje, nesse pente fino que a gente faz, nessa análise de perfil, justamente por isso, porque a gente dá oportunidade para ele crescer, mas para crescer junto com a gente, né? Exatamente. Para que caminhe junto, Porque, né? por outro lado, se a empresa não oferece isso, a pessoa também tem todo o direito de sair. Exatamente, se alguém oferecer ela melhor... precisa crescer também, né? Ela precisa ter esse apoio da Exatamente. empresa. A empresa cresce, eu não cresço. Igual e aí, você, como é que Exato, só você eles chegou- ganham, você eu chegou em trabalho, ganho. trabalho e eu não ganho, exatamente. Você chegou em um nível lá que você viu que eu tenho que. Acho que eu consigo marcar minhas acho que eu asas consigo. aqui, eu consigo Exato. fazer minhas coisas. Porque talvez você não viu ali que você conseguiria Isso evoluir também- mais dentro da empresa. Isso também é de perfil, né? Igual a Efigênia comentou. Às vezes você vai ter 10 pessoas trabalhando na empresa. Das 10 você observa que uma tem perfil para poder sair. Uma tem perfil. Uma tem perfil perfil para poder mesmo. delegar funções, para poder gerenciar. E tem gente que, felizmente ou infelizmente, é da natureza dela que ela vai ser Ela sempre tem que ser comandada, funcionária. né? Tem Ela gente que precisa nasceu de pra alguém. receber ordens. Tem gente que nasceu para ser E tá tudo assalariado, bem, para né? receber ordem, e tá tudo bem. Ele tá tudo certo, ele Ela ganha tá na lá sua área. um salário meio 2, pra ele tá Exato, tranquilo. tá Ele não quer muita ótimo, preocupação além disso, né? exatamente, A gente vai exatamente. mais E assim, adiante. Virginia, a gente recebemos algumas perguntas de seguidores relacionadas à área que você é especialista. Vou até abrir aqui. E assim, Financiamento. hoje eu acho que as maiores dúvidas vêm do financiamento habitacional, financiamento imobiliário. Vem. Até pra gente mesmo, a gente está aprendendo todos os dias. São muitas coisas ali, por isso que a gente tem parceiras aí, igual você, para ajudar nessa área aí. Aqui, né, na parte os clientes vão chegando, muitas vezes já querem ver casas, sendo que ainda nem foi ao banco para ver se realmente tem limite, qual a margem que consegue chegar, porque já teve casos aqui, Virginia, do cliente chegar e querer conhecer Olhar o os imóvel. Aí imóveis, já né? foi lá, não, me leva pelo menos nesse imóvel, leva. Aí se apaixona pelo imóvel, o imóvel de 1,5 milhão. Aí, nossa, eu vou querer esse imóvel, pronto, vamos lá no banco. Aí vai no banco, o banco libera 600 mil. Aí frustra a pessoa. Então isso não é bom para ninguém. Então aqui hoje o que a gente faz? Chegou um cliente hoje querendo financiar um imóvel, a gente vai cuidar da parte do financiamento primeiro. Isso. Vai ver as condições Perfeito. dele. Entendeu? Para depois começar a mostrar o Perfeito. imóvel que se adequa ao que ele está buscando. Então Sim. hoje a gente faz isso, aí por isso que a gente tem você como parceira. E assim, eu vou começar algumas perguntas aqui que os seguidores fizeram, tem algumas também que são dúvidas aí de vários outros clientes. A primeira pergunta para você é quais são os diferentes tipos de financiamento imobiliário disponíveis no mercado hoje? Bom, Quais são os tipos? quais são os tipos? Eu trabalho com a Caixa Econômica, sou correspondente Caixa, né? Contrato exclusivo, então trabalho diretamente com a Caixa. E a Caixa é aí detentora do bolo inteiro praticamente, Exato. né? Então, bora lá. A Caixa hoje tem
3 linhas de crédito de financiamento. Tem o Minha Casa Minha Vida, tem o Procotista, que quase ninguém sabe o que é o Procotista, e aqui é muito importante saber, porque a gente salva vendas de corretores sabendo do Procotista, e o SBPE. Todos financiam imóvel novo, usado, né? Terreno em construção, construção em terreno próprio, é possível financiar tudo. Então é preciso identificar o perfil do cliente primeiro, tá? Então vamos lá. Minha Casa Minha Vida. Quem é que pode financiar pelo Minha Casa Minha Vida? Pessoas com renda bruta até R$8.000, renda bruta familiar, tá? Então, marido e mulher trabalham, os dois. Então, tem que obrigatoriamente reunir a renda desses dois. Até R$8.000 renda bruta e o imóvel até R$350.000. Isso é ótimo, porque aumentou. Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Aqui no DF era até 264 mil, aumentou para 350. Bacana. Então a gente consegue, né, na região de Planaltina DF, por exemplo, enquadrar muito cliente no Minha Casa Minha Vida. E qual que é a vantagem do Minha Casa Minha Vida? Taxa de juro menor. A gente tem uma taxa de juro de 8,16 ao máximo, mais ou menos isso, entendeu? Não tem uma taxa de juro menor. Existe. Não existe taxa de juro menor do que o Minha Casa Minha Vida. Então é muito vantajoso quando enquadra. Quando dentro enquadra. dessa margem dos 350. O cliente não pode ter imóvel no nome dele, imóvel residencial no nome dele. Senão não enquadra. Se ele tiver um imóvel já, eu tenho uma casa escriturada no meu nome, tudo certinho lá no cartório, eu enquadro no Minha Casa Minha Vida? Se esse imóvel estiver aqui na região do DF, você não enquadra no Minha Casa Minha Vida. Tem uns detalhes aí importantes. Certo, Então, você precisa bacana. saber isso, tá? Enquadrando, ok. Então, esse perfil a gente sempre olha para poder trazer a menor taxa de juro para o cliente. Bacana. Não tenho nenhum perfil desse, vamos pro próximo, que é o Procotista. Mas aí tem uns detalhes de ser seletista, carteira assinada há pelo menos 3 anos. Entendi. Está ativo nisso daí há 3 anos. E aí tem uma taxa de juro boa também, que hoje a nominal está 8,66. Também não tem taxa de juro nisso no mercado. Então, Isso ao ano, né? Ao ano. Bacana. Ao ano. Você pega isso aí, né? Às vezes, Dilui aí, exatamente. não dá nada, né? Às vezes o cliente fala Nada. assim, nossa, vou financiar não, porque eu vou pagar 3 imóveis. Você não vai pagar Não 3 vai. imóveis. Tem umas coisas que você pode fazer para reduzir isso daí. Exato, e vamos falar sobre isso. Pode continuar Parou? aí, filho. Aí, vamos lá. Temos o SBPE, que é para quem não enquadra nada disso. Nenhum Verifiquei das o duas. perfil, não enquadra, não tem jeito. SBPE, que ainda assim a Caixa Econômica está com 9,99 de taxa ao ano, taxa efetiva, que a gente pode reduzir essa taxa para 9,79, aliás. Para 9,79, colocando alguns benefícios para o cliente, que ainda é a menor taxa do mercado. Verdade. Menor taxa, não tem. Então o cliente não precisa ter medo de financiar. Ele precisa entender o que ele pode fazer para comprar esse imóvel dele agora e depois ele pagar esse financiamento mais rápido, tá? Entendi. Então tem essas linhas de crédito, essas 3. Cada cliente a gente precisa analisar direitinho para ver em qual a gente vai colocar. Por isso é importante contratar um correspondente, fazer parceria com um correspondente que entenda, para que não perca a venda e nem faça o cliente pagar uma taxa de juro fora da realidade dele. Tem que entender direitinho. Contra-cheque. Porque às vezes, um cliente uma vez me perguntou assim, por que você está me pedindo os 2 últimos contra-cheques? Porque às vezes, se for cliente do Minha Casa Minha Vida, por conta de R$10 num contra-cheque de diferença, eu aumento a taxa de juro dele. Nossa. Então eu preciso olhar isso. Os dois para O fazer juro, os porque, ajustes necessários, porque né? o Minha Casa Minha Vida ele tem faixas, faixa 1, faixa 2, faixa 3, e às vezes de uma faixa para outra, por conta de R$10, eu vou aumentar a taxa de juro dele. Entendi. Que eu poderia ter beneficiado com taxa de juro menor, com uma prestação que fique confortável para o orçamento dele, tá? Então é isso, tem essas taxas. O cliente que precisar fazer a simulação, né? Eu quero saber como é que é, entra em contato aí com vocês, né? Sim, que é o primeiro passo, né? E a gente vê, mas dá para analisar cliente por cliente. Bacana. Legal. E assim, IFG, né? Quais são os critérios principais que os bancos consideram para conceder o empréstimo? O que eles consideram assim mais importante? Muito importante. Lógico, não pode ter restrição no CPF. O Básico. cliente pergunta, Exato. eu tenho uma restriçãozinha aqui, R$10 só, pode? Não pode, não pode nada. Nenhuma restrição. Nenhuma restrição. O cliente comprador não pode ter restrição no CPF. Certo. Tem que resolver isso daí, tá? No Minha Casa Minha Vida até que não tem tanta exigência. Não tem muito. É um programa mais flexível, um programa do governo. Então, é para levar a moradia a quem está precisando mesmo. Certo. É mais flexível. Quando a gente fala de SBPE, que geralmente quem enquadra no SBPE é o servidor público, né? Outras pessoas com renda acima de 8 mil, que não é carteira assinada e tal. Essa linha de crédito está sensível. A gente tem um negócio na Caixa que a gente chama de rente. Certo. Que é como se fosse o score lá do Serasa. Sim, isso.
Eu falo pro cliente, esquece score do Serasa, porque a Caixa não vai olhar isso aí. A Caixa quer saber o seguinte, você é meu cliente, né? Entendi. Aí tá reprovando bastante cliente aí por conta dessa questão de rende, porque nessa linha de crédito tem pouco dinheiro agora disponível no mercado e tal, então o banco vai selecionando ali, quem já tem um relacionamento com o banco e tudo exato. mais. Então você vai fazer o financiamento da Caixa, você tem conta corrente na Caixa, você recebe seu salário na Caixa, você usa cartão de crédito, você é um cliente Caixa, o banco faz toda a questão de te emprestar. Exato. Agora chega o outro cliente, que é cliente lá do banco da concorrência, né? Exatamente. Tem a vida financeira dele lá, recebe salário, recebe tudo, e na hora de buscar um financiamento, ele vem buscar na Caixa? A Caixa vai priorizar os deles. Vai priorizar, né? E Bacana. eu acho justo. Sim, eu acho com justo, eu não acho certeza. errado, assim. Verdade. Se você quer, por que você não financiou lá no seu banco? Porque a taxa de juros lá tá alta, Mais não é? alta, exato. E na Caixa tá mais barata? Então traga a tua vida Tudo financeira pra pra cá. Caixa e Exato. vamos fazer. É uma via de mão dupla, né? É o Então- chamado, né? Vem pra Caixa você também, né? Exatamente. Porque assim, é eu já vi casos de pessoas que recebem muito, assim, acham, porque eu recebo aqui, eu movimento 40 mil todo mês e é certeza que eu vou conseguir. Não, é É certeza. porque eu já vi, por outro lado, eu já vi gente que recebe ali 10, o outro recebe 40 e o de 10 conseguiu financiar Sim. muito mais rápido. É por Sim. conta desse relacionamento? É por conta desse relacionamento. Semana passada, um cliente foi reprovado com a renda de 33 Eu mil já vi casos, reais. cara. Renda, ele é um servidor público, porém ele não tem nenhuma conta poupança na Caixa Econômica. Ele nunca foi cliente da Caixa, ele é cliente de outro banco. Entendi. E ele reprovou. Agora vai eu explicar isso pra ele. Não, mas eu ganho 33 mil, não sei o que lá, não sei o que lá. Falou, tem como. Não é que você reprovou e acabou a vida, não. Exato. Você, Ainda tem. vamos abrir uma conta corrente? Começar um relacionamento. Vamos colocar o aqui. seu salário na Caixa, que isso vai dar certo mais na frente. Um curto prazo de tempo, isso vai dar certo, né? Então tem E isso assim, aí. Figênio, o que seria esse curto prazo? Mas a pessoa viu que recusou por conta disso, ela abriu a conta hoje, tu acha o quê? Você tem um prazo médio? A gente tem isso não está em normativo, mas a gente vai mapeando os clientes, né? Então, quando o cliente reprova por rente, que aparece a mensagem para mim, reprovado por rente. Falei, não. Aí a gente verifica no banco, qual que é o rente desse cliente? Rente B. Então, do B para chegar no A é mais fácil. Às vezes, uma abertura de conta. Passa ali talvez 40 dias, 60 dias, recebeu o primeiro salário, já dá uma melhorada. A gente tenta de novo. Agora, aquele cliente que está lá no D, no E, para chegar no A, vai demorar. Só que não desista. Você não quer comprar o imóvel? Entendi. Bora traçar aqui o caminho, fazer tudo certinho que vai dar certo. Né? Vai dar certo. E assim, é importante ter um especialista como a Efigênia falando disso, porque muitas vezes a gente passando essa informação, o cliente acha que é conversa fiada. Não tá querendo me dar moral, eu vou para outro, vou arrumar outro acontece correspondente, porque eu ganho 35 mil reais por mês, não é possível que o banco não vai querer Eu já me quero ver prestar a dinheiro. casa, não, E a questão, exatamente, a questão do relacionamento com o banco. Então a gente tem que fazer o quê? Essa preocupação prévia, né? De análise Orientar de perfil, o cliente, de orientar, porque não basta só ganhar dinheiro. Se não tiver o relacionamento com a Caixa, que hoje aqui é o carro-chefe para financiar. Não tem jeito. Não tem jeito. A maioria dos clientes hoje compram por financiamento. Até porque quem tem muito dinheiro e pode comprar um imóvel à vista, é melhor ele fazer um investimento com esse dinheiro e comprar um imóvel. E financiar. E com lucro pagar a parcela. O juro de financiamento habitacional é um juro barato. Exato. Não é um juro caro. Não tem CDC, não tem outra coisa que você faça que tenha um juro desse. Exato. Né? Às vezes o cliente põe na ponta do lápis assim, sua prestação deu 1.500 vezes 420 meses. Não é essa a conta. Exato. Não é essa a conta. Calma, dá pra reduzir isso daí. Aí ele assusta, né? E Exatamente. prefere ficar no aluguel. Aí passa 10 anos, tá no aluguel, E não... pagando um aluguel mais alto e cadê o imóvel? Exato. Não tem o imóvel, né? É um cálculo que a gente ainda vai fazer nesse episódio, mas realmente a gente fala aqui do mercado imobiliário também. Além das pessoas que querem construir para morar, as pessoas que querem construir para investir ou as pessoas que querem comprar para morar e comprar para investir. Dois clientes, né? E a maior parte das pessoas, elas não fazem essa conta até por desinformação, Desinformação. né? E aí ela faz o financiamento, acho que até uma das perguntas é a respeito dos modelos de financiamento, Sim, né? sim, Tabela sim. Price e tal, enfim. Sim. Mas a pessoa não contabiliza que se ela amortizar a última parcela, ela não vai estar pagando juros e ela vai estar amortizando o saldo devedor e tal. Tem Então, esses detalhes assim, aí. o financiamento hoje, se pegar igual a Efigênia comentou,
um investimento. Quem tem muito dinheiro hoje, se ele pega um financiamento que é 9% ao ano, e ele consegue pegar o dinheiro dele e investir, conseguir 11, 12% ao ano, ele está pagando o financiamento e ainda está ganhando. Ainda está ganhando. O imóvel ao longo dos anos está se valorizando. Não, se ele precisa quitar o financiamento no final, ele amortiza, então... Sobre essa amortização, depois a gente vai muito chegar positiva. nela. E assim, outra pergunta aqui, que essa aqui é de vários clientes que a gente tem também, né? Em que situação os compradores podem precisar de complementação de renda, né? Que a gente até já tocou um pouco nesse assunto aí. E quais são as opções disponíveis, né? Como funciona a escritura, né? A escritura sabe o nome de quem? Eu falo exemplo, muito complementou a renda ali. Com a outra pessoa, isso, né? com mais ou duas. Como que é o processo de complementação? Como que é esse processo de complementação? E a escritura também sai no nome de quem? Conta um pouquinho pra gente aí sobre essa situação. Recebo muito essa pergunta, principalmente quando o cliente tem uma renda baixa, não consegue fazer o financiamento, aí ele pergunta, eu posso compor renda com outra pessoa? Pode compor renda. E tem muita gente que acha o seguinte, que só pode compor renda com o parente, que se ele não for casado civilmente lá com o cônjuge, ele não pode financiar, que tem que casar, não tem nada disso. Mora junto, compra junto. Pode comprar 2 amigos juntos, não interessa. Quantas pessoas podem comprar juntos? Quantas quiserem. Agora, o importante saber é o seguinte, a escritura fica no nome de todo mundo que participou do financiamento. Então, não está só emprestando a renda para aumentar a minha capacidade financeira. A escritura é no nome de todo mundo. Então, o imóvel é de todo mundo. É do João, do José, da Maria, que todo mundo que participou. É o imóvel coletivo, né? Então, tem que ter isso em mente. O Minha Casa Minha Vida, inclusive, é para moradia. Então, a intenção é que quem está financiando vá morar todo mundo junto. Isso tem que ser honesto, isso com o banco. Até porque se der um problema futuramente... Né? Isso pode ser respondido. A gente está falando de Caixa Econômica Federal, a gente está falando de Polícia Federal. Tem muitas coisas aí que eu já vi acontecer. Então é importante. Então pode compor renda, desde que essas pessoas vá morar junto realmente, né? E não precisa ter um grau de parentesco. Interessante. Tá? Interessante. E a escritura sai no nome de todos. Nome de todo mundo. Eu já tive caso em que comprou lá, vamos dar nomes aqui, citar nomes, né? João e Maria compraram juntos. E aí a Maria queria comprar um imóvel depois. Maria, irmã do João, compraram junto, estavam morando junto, mas depois a Maria falou assim, não, agora eu quero um imóvel só para mim. O que eu faço agora? Porque ela já estava com o nome dela comprometido nesse financiamento. Né? E agora, o que faz? Digamos que o João, com o passar do tempo, ele teve um aumento de renda. Ele pode comprar a parte dela. A gente chama isso de fração ideal. Compra de fração ideal. Então, analise esse processo. Se hoje ele tem capacidade de pagar essa prestação sozinho, ele vai assumir, libera a Maria do financiamento e ela vai lá comprar o imóvel dela. Exatamente, tem essas questões. E lembrando, nesse detalhe da composição da renda, também é importante o fato de que todos que vão compor a renda tenham a questão de afinidade lá com o banco e tudo mais. Sim, né? todo mundo com nome sem restrição, CPF, né? De preferência com renda comprovada, porque se a gente tem uns tiver detalhes. Restrição, já era. Não, se um tiver restrição, ele não participa, já tá atrapalhando o negócio. E o relacionamento com o banco também, né? Relacionamento. No caso da Caixa Econômica. O Minha Casa tem Minha casos Vida... que passa sem o relacionamento? Tem, a maioria passa. A questão do relacionamento hoje é mais para a questão de renda informal, que o banco está cobrando relacionamento de renda informal, e no SBPE. O que é a renda informal? É lá, cabeleireira, manicure, né? Às vezes tem um salãozinho de beleza lá. Certo. Só abriu as portas, não abriu um CNPJ, não fez nada. Qual que é a comprovação? Ela liga para mim e fala assim, a minha comprovação é movimentação bancária. Entendi. Né? Isso é uma renda informal. Certo. Aí, onde é que é a sua movimentação bancária? É no banco digital. Piorou. Eu não vou dizer que não vai aprovar. Não, vamos tentar? Mas, não, dificulta demais. Eu já sei qual que vai ser o final, eu sei qual que vai ser a resposta, mas eu não vou falar isso pro cliente agora. Entendi. Quando eu tiver a resposta, eu falo para ele, olha, reprovou por rente, aparece a mensagem, eu mando pro cliente para ele acreditar e eu vou explico para ele o que é o rente. Traz sua movimentação para a Caixa Econômica, né? Tira lá desse banco digital, até porque você quer um dinheiro emprestado da Caixa e você movimenta em outro banco, o banco não acha sentido nisso, o banco não te conhece. Né? A questão da renda informal já é uma renda frágil. É verdade. Né? Aí o banco não te conhece, não tem nada, faz sentido, não faz? Sim, faz. Eu acho justo demais. Eu não sei se é porque eu estou dentro do mercado, mas isso para mim é muito claro, entendeu? Porque, apesar de ser um banco federal,
subsidia todo mundo, mas é um banco, é né? um banco, Ela não vive vai de sair, lucro, exatamente, não é? não vai Então, ficar emprestando dinheiro à toa, né? não vai ficar E prestando. nesse sentido, a questão de movimentação, Efigênia, tem que ser numa conta corrente da Caixa ou o pessoal que tem conta poupança e movimenta dinheiro na conta poupança, isso conta também? De preferência, conta corrente, Aham. com limite de cheque especial. O banco ele precisa entender como é que você se comporta quando você assume uma dívida. Como é que você se comporta vendo um dinheiro lá na sua conta que não é seu? Entendi. Se você usar esse dinheiro, você se comporta pagando isso aí direitinho? Aham. Né? Então ele quer ver mais ou menos esse lado aí. Tem A uma conta estratégia poupança. ali, né? E a conta poupança. Um detalhe importante da conta poupança, que eu até falei com um cliente semana passada. O cliente virou pra mim e falou assim: o banco tá roubando meu dinheiro. Tá cheio de taxinha lá na minha conta poupança. Aí eu, calma, o banco não vai roubar ninguém, não é interesse do banco. Sabe o que tá acontecendo com a sua conta poupança? O que é a conta poupança? É para poupar. Conta corrente para movimentar. Então, quando você usa a conta poupança movimentando como corrente, o banco fala assim, não, você está usando isso aqui errado. Aí começa a te taxar em Como se fosse uma coisinhas fé, lá. né? Aí começa. Então, passou o limite de saque, passou o limite de transferência, vai começar a cobrar taxinhas. Então, quando você vê alguém falando isso, é porque ele está usando a conta poupança como corrente. Ao invés de estar usando a corrente, que pontuaria ele na questão do rente. Quanto mais, entendeu? Entendi. Então, tem essas coisinhas aí. Então, tem que ser conta corrente. Bacana. Conta corrente. Muitas informações aí que eu tenho certeza que tá tirando Detalhes que às vezes estão deixando do cliente comprar o imóvel por conta de detalhes que ele não está sabendo. Exatamente. Exato. E às vezes é até importante isso, porque se o cliente, naquele momento, ele ainda não tem, por exemplo, né, o rente, se ele já faz essa análise prévia, então ele vai fazer uma movimentação boa naquele ano, sabe-se lá, porque aumentou o salário e tudo, mas já abre a conta. Isso é Já abre a conta, já muda, já movimenta. começa Isso é a muito movimentar. interessante Já... até para o cliente entender que quando ele chega atrás de um imóvel, porque muitas vezes para encontrar um imóvel leva 3 meses, 4 meses, Sim, 6 meses. do perfil que ele quer. Ali, Então, tá por isso que é muito interessado. importante isso, entender que o primeiro passo aí é o banco. Sim. Exato. Falar com o correspondente bancário, com a Sim. pessoa especialista, porque já que vai demorar 4 meses para encontrar o imóvel, em muitos dos casos, Exato. é o tempo Já se prepara. que você vai Exatamente. cuidar de tudo aqui, Transfere- para quando você encontrar o seu imóvel já está tudo organizado tudo no financiamento. Isso. Entendeu? É muito importante. Eu falo isso para o cliente. Eu também sou corretora de imóveis, né? Somente em Planaltina, Goiás, que eu sou corretora aqui no DF, eu faço parceria com vocês, né? Lógico. Bacana, Não venho aqui para esse maravilha. mercado, é que eu prefiro atender vocês como correspondente. E às vezes eu tenho um cliente que fala, manda mensagem para assim, me manda todos os imóveis que você tem aí para eu ver. Eu falei, pô, esse é um cliente que está precisando de orientação. Exato. Ele não está Certo, sabendo sim. como é que funciona. Isso. Você vai comprar à vista ou financiamento? Não, financiamento. Você já viu alguma coisa? Já fez simulação? Não, mas eu quero ver o imóvel primeiro. Aí eu, com todo o jeitinho, lógico, para não Exato. desagradar o cliente, eu falo bem assim, Perfeito. vamos fazer o seguinte, vamos verificar aqui o seu perfil primeiro, para eu saber o que eu vou te mostrar. Porque eu quero te mostrar a minha melhor casa. Vai que eu te mostro uma casa ruim e eu poderia te mostrar uma melhor, porque eu achei que você não podia comprar. Perfeito. Né? Exato. Tudo Já é Bora como lá. falar, né? Como falar? E outra coisa, a hora que você entrar no meu carro pra gente olhar o imóvel, eu quero ter certeza que eu vou conseguir te vender esse imóvel, porque eu já coloquei o dinheiro no seu bolso. Você já sabe que o imóvel que eu vou te levar, o dinheiro é o imóvel que você pode comprar. Exato. Se Olha como você é que vai é poder diferente. dar entrada ou não. Exato. Vou te mostrar 3 imóveis. Ó, esse aqui a entrada é X, esse é X, esse tá dentro das suas condições? Tá, bora lá, vem, Virginia. Não é melhor? Exato. Do que eu te mostrar um imóvel que depois eu não consigo te vender e você fala, pra que você me levou lá? Exato. Se eu não podia comprar esse negócio? Todo mundo perde tempo. Todo mundo perde tempo, né? E hoje o tempo é escasso, né? Então, eu falo sempre pro cliente, primeiro eu vou colocar o dinheiro no seu bolso e depois a gente vai olhar o imóvel. Exato. É isso Entendeu? aí. E assim, Efigênia, eu quero voltar um pouco, porque eu sei que são dúvidas que os clientes têm, questão lá da simulação, quero saber quais as documentações que o cliente precisa preparar ali para te encaminhar, para que faça essa simulação. Então, primeiro eu quero tirar essa dúvida com você. Se você puder responder para a gente, quais Tá. essa documentação? Contra-cheque, RG... Vamos lá. O cliente confunde muito simulação com análise de crédito. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu posto às vezes uma vez na semana eu posto esse vídeo. Então, explique pra gente. Simulação e análise de crédito. Quando eu falo para o cliente assim, vamos fazer uma simulação, é para a gente ter uma noção do que a sua renda é capaz de financiar. Entendi. Aí eu já pesquisei seu CPF, já verifiquei se você tem dependente, é casado, como que é a sua vida? Você acha que com a simulação já pode ver casa? Não. Ou dá uma segurada ainda? Dá uma segurada, sabe por quê? Porque a simulação não garante que a avaliação de crédito vai ser aprovada, né? Pesquisei o CPF, tá ok, não tem restrição, a renda tá ok, mas é sistema.
Tem várias coisas que o sistema vai levar em consideração, várias etapas. E tem muita coisa, por exemplo, que no final aparece lá bem assim, cliente com anotação no SCR Bacen. Isso atrapalha muito. Tem um outro vídeo em que eu falo já ouviu falar do Desenrola Brasil? Que o povo está pagando as dívidas com desconto? Sim. Isso atrapalha o financiamento Vou habitacional. deixar os links aqui embaixo desses vídeos. Tem todos lá, todos. Porque assim, é uma enxurrada de coisa que acontece, aí eu falei, isso aqui eu preciso gravar um vídeo para facilitar a vida do cliente. Então, fiz a simulação, ok, essa renda aqui tá boa, essa renda aqui vai dar bom. CPF, ok. Na minha aprovação, na minha análise de crédito, aparece o resultado. Cliente com dívida baixada em prejuízo. Significa que ele pagou uma dívida com desconto. Você já viu? Sim. E aí você liga. Pois é. Então, assim, o seu nome vai estar limpo. Não vai estar no SPC Serasa, não vai estar em nada disso. Mas internamente no banco. E assim, mas eu estou financiando na Caixa. Esse acordo que eu fiz foi lá no Itaú. Esse acordo que eu fiz foi com a financeira que não tem nada a ver, foi outra coisa. Mas tudo fica registrado no Banco Central. Exato. E os bancos trabalham com essa informação. Outra lógica, gente, tudo é lógica. Exato. Por que isso? Você já pensou? Eu te empresto um dinheiro, você não me paga, quando você vem me pagar, você paga um desconto. Fiquei triste, né? Porque assim, você... Aí tu vai lá no Pedro, tu faz a mesma coisa com ele, aí faz com outro. Mercado financeiro não é isso. Exato. Então, o banco, tudo é lógica, né? Então, se der essa questão... Aí, o cliente que eu achava que era perfeito me taca esse problema aí, né? Exatamente. Da dívida baixada em prejuízo, e aí não pôde financiar o imóvel. Então, a simulação não é garantia de nada. Garantia da coisa é avaliação de crédito. E, às vezes, o cliente não quer fazer avaliação porque ele fala assim, mas eu não vi o imóvel, não sei o imóvel. A avaliação não é feita para X imóvel. A avaliação é feita para o CPF. E assim, outra dúvida. E prejudica alguma coisa o CPF da pessoa? Se mandou ali, recusou, tem algum problema? Dá algum problema para a pessoa? Não tem problema nenhum. Nunca mais vou poder financiar, vou levar quanto tempo? Não. Na questão da dívida baixada em prejuízo, por exemplo. Onde foi que você pagou essa dívida com baixada em prejuízo? Volta lá, verifica o que você ganhou de desconto, paga tudo. Espera atualizar no Banco Central, porque aí demora até 60 dias para atualizar. Tem meios de antecipar isso aí, mas o normal é 60 dias e a gente roda a avaliação de novo. Muitos e muitos casos dão certo. Muitos e muitos. É só o cliente ter a orientação certa. Entendi. Legal. Então, às vezes, é uma dívida que poderia nem ser uma dívida tão grande, aí ele paga com um desconto teoricamente grande, e aí, às vezes, ele já está melhor capitalizado ali, compensa ele voltar lá, fazer a renegociação, pagar aquela diferença, zerar tudo e a partir dali conta um novo prazo para ela. Eu já tive caso de cliente que quando eu liguei e falei isso para ele, nossa, era um cartão de crédito que era 14 mil reais e eu paguei com 3 e pouquinho. Vou ter que pagar o restante? Eu falei, se sua intenção é comprar essa casa, você vai ter que pagar o restante. Exato. Né? E já tive um caso que o cliente estava com a dívida baixada em prejuízo por causa de 3 reais. Nossa. Era uma conta de telefone. Ele nem sabia que tinham lançado o boleto para ele com desconto de 3 reais. Não aprovou não, viu? Ficou lá baixado em prejuízo. Aí ele foi atrás, viu o que era. Às vezes o cliente não lembra. Sério? É porque a restrição não vai ter o valor, né? Não vai ter o valor. Só vai ter lá taxado. Restrição por dívida baixada em prejuízo. Aí às vezes o cliente não sabe o que. Não, mas eu não lembro, não sei o que é. Aí você baixa o registrato. Registrato é importante todo mundo verificar seu registrato pelo menos uma vez ao mês, para saber se alguém está usando seu nome, fazendo empréstimo no seu nome, é interessante. Você entra lá, você pode fazer pelo gov.br, entra lá, né? Precisa ser nível ouro ou prata. Certo. Entra lá, tem um campinho, uma lupazinha, coloca lá, pesquisa SCR. Vai aparecer um negocinho fácil, você faz. Lá tem toda a sua vida financeira. Tem até onde é que você tem conta, se tem cadastrado Pix, tudo, é importante. Você tem as suas dívidas vencidas, baixadas em prejuízos, as dívidas que estão em dia, os compromissos financeiros que você tem, que acontece demais. Às vezes o cliente não fala para mim que tem compromisso financeiro. E aí a avaliação reprova ou condiciona, não libera o valor que eu quero, porque a renda dele já está comprometida, né? Entendi. Não, mas eu não estou devendo nada. Vê isso daí. Eu falei, eu vejo, mas me manda seu registrato. Aí o cliente, mas o que é isso? Aí ele começa, não, mas realmente eu tenho um negocinho aqui que eu tô pagando um carro, né? Às vezes ele não sabe. Para Bahia. Então tudo até cartão de crédito parcelado. Entra também. Entra como compromisso financeiro.
Fiz uma compra, parcelei em 6 vezes, é um compromisso que eu estou fazendo para frente, que esse compromisso vai sair do meu salário, vai contar o valor. Aconteceu isso recentemente com um amigo que tem uma fábrica, uma marmoraria. Ele tem o cartão de crédito dele, o limite é de 120 mil reais. E aí tem algumas compras que ele faz parcelado assim, os 80, 100 mil do limite vai todo. E aí ele foi para fazer análise no banco para um financiamento e não passou, ele falou, não é possível. E aí foi exatamente isso, falou, meu amigo, você já compromete a sua renda 60%, 70% do que você ganha. Isso só pode 30%, né? Como é que eu vou te emprestar dinheiro para você comprometer ainda mais? Aí ele disse que ia ter que quitar toda o cartão parcelado, estava em dias, mas ele tinha dívida de cartão em 4 vezes, 5 vezes, ele ia ter que antecipar essas parcelas para refazer a análise para poder aprovar. E assim, é interessante essa parte aí da porcentagem, que é até uma pergunta que eu ia fazer para você, que é uma pergunta meio óbvia, assim, do quanto que o banco tá financiando o valor do imóvel, né, que a gente já sabe bastante sobre isso, mas tem gente que tem dúvidas ainda, acha que vai conseguir financiar o 100%. Sim, demais. Entendeu? E qual é a margem que tem que ser o máximo comprometida do que você ganha? Tá, então da renda bruta, 30%. O banco, a Caixa Econômica trabalha com a renda bruta, é aquela renda que não tem desconto nenhum, certo? 30% disso. E quando a gente fala 30%, já é considerando que ele tem outras coisas, que ele tem um consignado, que ele tem cartão, e tem outras coisas. Esse 30% entra tudo isso? Entra tudo isso. Então é 30% no totalzão Esse mesmo. somatório de tudo, é 30%, né? 30% que você pode comprometer com financiamento, empréstimo consignado, com tudo, tá? E do imóvel, é possível financiar até 80%. Se for pelo sistema de amortização Todas as saque. categorias. Não, Minha Casa Minha Vida, 80% saque ou price. Dá para fazer. Para o cotista, 80% pela saque, 70% pela price. Tem uma diferença. SBPE teve uma mudança no ano passado. O SBPE antes era 80% independente, mas aí o SBPE passou a ser 80% saque e price apenas se o imóvel for novo. Se o imóvel for usado, aí a price vai cair para 70%. Quando houve essa mudança aí, deu problema, viu? Porque tinha cliente aprovado que ainda não tinha assinado contrato, porque às vezes o Habits não tinha saído ainda e não deu jeito. 70% pela price, né? Para imóvel usado. Para imóvel novo continua 80%. Então tem essas coisinhas aí. E assim, o que o imóvel precisa ter? Né? Vamos falar um pouco do imóvel. Quero financiar o imóvel tal ali, o imóvel tem que ser escriturado, Habits. Muita gente me fala, eu encontrei um imóvel barato, mais barato do que a imobiliária e o corretor estava me oferecendo. Eu achei um imóvel lá em Sobradinho, 150 mil. Eu falei, não tem. Não tem como. Eu não sou do mercado de Sobradinho, do DF, não vendo imóvel, faço só os financiamentos, eu sei que não tem. E Efigênia, questão do provimento 48? Provimento 48 faço muito, que são para imóveis usados, né? Sim. Que já estão aí há uns 5 anos, tem esses detalhes. A Caixa aceita. E tem ajudado muito os corretores o provimento 48, viu? Muita gente tem conseguido comprar imóvel mais barato, porque é mais barato fazer essa verbação de construção pelo provimento, né? Sim. E os corretores que entendem disso estão conseguindo vender bastante. Verdade. Veio para ajudar, né? Legal. Mas é isso, dá para financiar de 80 a 70, né? Bacana. Direitinho. Na sequência aí tem alguma outra pergunta? Pode perguntar. Pode. Eu ia perguntar sobre, já que ela citou a respeito da tabela price e da tabela saque, explicar um pouquinho a diferença entre elas, como é que funciona a questão da amortização, das parcelas, né, que estão por vencer ainda. Se você puder dar um esclarecimento. Hoje mesmo eu postei sobre isso. Bacana. Hoje, porque são tudo da minha realidade, vou postando. Porque às vezes o cliente pergunta, eu falei, nossa, eu vou mandar um áudio explicar, eu já mando, clica nesse link aqui que você vai lá no negócio. Legal, muito legal. Então, bora lá. Saque e price. Se a gente falar no geralzão, a gente fala assim, a saque tem a prestação decrescente e a price tem uma prestação fixa. Que nenhum nem outro é decrescente nem fixa, né? Porque você tem o reajuste aí de TR em cima disso daí, por conta de taxa Selic, essas coisas. Mas amortização em cima disso daí, né? O que é melhor para o cliente, saque ou price? É a pergunta que o cliente me faz. Eu mando as duas simulações para ele às vezes. Que eu vejo que o perfil dele dá para financiar, ele me pergunta, o que é melhor para mim?
Aí eu vou, né, ligo para ele e falo assim, vou explico, o melhor para você é o que se encaixar melhor no seu orçamento. Porque a SAC, ela começa com uma prestação bem maior do que na Price. Então, às vezes é o mesmo valor de financiamento, só que a SAC com a prestação maior e a Price com a prestação menor. Para o mesmo financiamento. Mas qual que é o sentido disso? Se é o mesmo financiamento, por que uma prestação maior, outra menor, né? Mas é porque a SAC, ela vem reduzindo mensalmente a prestação. E o saldo devedor também vem reduzindo mensalmente. Só que o saldo devedor aqui, ele reduz do mesmo tanto, do início ao fim, quando eu pago as prestações. Então, digamos assim, aleatoriamente, minha prestação é R$ 1.500. Desses R$ 1.500 aqui, vamos colocar que R$ 800 é para amortização. O restante é tudo juro. Estou financiando o imóvel, tem juros, né, gente? Certo, exatamente. Então, se na SAC vai amortizar R$ 800, vai amortizar R$ 800 do princípio ao fim. Bacana. Então, às vezes, não é um negócio muito legal. Na Price, a amortização ela é crescente. Então, cada prestação que eu pago, eu vou amortizando um pouco maior desse financiamento. Só que na SAC, é como se eu pagasse primeiro o financiamento para depois pagar os juros. Então, esse saldo devedor reduz mais rápido. E na Price, é como se eu pagasse primeiro os juros e depois a amortização. Então, o montante que eu estou devendo para o banco diminui mais lentamente. Entendi. Tá? Tem mais ou menos isso daí. É meio, né? Mas é isso. Aí o cliente fala, mas o que eu faço? A prestação que cabe no meu bolso é a Price, mas eu tô vendo que isso não é legal. É legal sim. Sabe o que você pode fazer? Faz pela Price, que tem uma prestação menor, que é o que você vai dar conta de pagar todo mês. E o mês que você puder pagar mais, você faz uma amortização do saldo devedor. Você vai pagar a sua prestação mensalmente. Minha prestação é R$ 1.500. Esse mês eu dava conta de pagar R$ 2.000. O que eu faço? Pago minha prestação normal, vou lá no saldo devedor, pego um boleto que é pelo aplicativo Caixa na palma da sua mão, você faz tudo pelo aplicativo. É fácil mesmo. Pego R$ 500 e amortizo no saldo devedor. Esses R$ 500 que eu estou amortizando no saldo devedor, vai amortizar R$ 500 no saldo devedor. Minha parcela que eu pago R$ 1.500 não vai diminuir R$ 1.500 no saldo devedor, vai diminuir 10, 15% do saldo devedor, porque boa parte disso é juros. Então eu falo para o cliente, não dá conta de pagar saque? Não deixe de comprar seu imóvel. Se o que é melhor para você agora é Price, faz na Price e trabalha com a amortização do financiamento. Um negocinho bem rapidinho aqui. O financiamento do imóvel é R$ 2.000. A prestação do imóvel é R$ 2.000. Com esses mesmos R$ 2.000 na amortização do saldo devedor, eu elimino 3 prestações. Você entendeu? Olha que beleza fazer amortização de saldo devedor. Eu pago uma prestação que é R$ 2.000, vai amortizar lá R$ 300, 350 só. Exato. Então, com esses mesmos 2.000, 350 mais 350, contabilizando a antecipação, dá o proporcional ali de 4. 3, 4 prestações, dependendo. Então, quanto mais a taxa Selic estiver mais baixa, melhor. Então, assim, é importante trabalhar a amortização. Quando você vê alguém falando assim, comprei um imóvel em 30 anos e paguei em 10, é verdade. Ele fez a amortização do saldo, que é muito importante. Ah, mas eu não tenho 2.000 todo mês, eu não tenho... Cara, não tem importância. Você tem R$200, junta. Quando você estiver lá com 1.000, vai lá e amortiza. Entendeu? Tudo aqui no aplicativo. Você faz no aplicativo, aí você vai colocar lá, né? Quanto que eu quero amortizar? E o sistema te pergunta bem assim. Você quer amortizar no prazo ou na prestação? Entendi. O ideal é que seja no prazo. Por quê? Porque eu vou pagar meu financiamento mais rápido e vou pagar menos juros para o banco. Quanto menos tempo eu tiver com esse financiamento ativo, menos juros eu pago para o banco. Essa amortização serve nas duas tabelas? Nas duas, igualmente. Na SAC e na Price. Igualmente. Então, tem muito cliente, eu falo para o cliente, não é o tempo do financiamento. Ah, não vou comprar não, porque são 35 anos. Cara, não é o tempo. É quanto tempo você fica pagando isso daí. Faz a amortização que vai dar certo. Então, toda parcela que for paga antes do vencimento, você já consegue fazer a amortização. Aí na verdade você não está pagando parcela, né? Às vezes o cliente fala até assim, eu vou pagar a última parcela. Não é que você está pagando a última, você está amortizando o seu financiamento e o sistema está recalculando o prazo para você. Né? E assim, o prazo é 30 anos, eu paguei em 10, eu vou pagar muito menos juros. Muito menos, nossa, muito menos. Nisso o imóvel teve valorização por si só, porque os imóveis valorizam, você pagou menos juros, você saiu ganhando nesse financiamento. Né? Bacana. Então o cliente que compra 35 anos e vai ficar 35 anos pagando, realmente vai pagar muitos juros, não tem jeito. Né? Até porque assim, se a gente pegar a própria valorização do imóvel, né, em 35 anos, às vezes o cliente pensa assim, eu vou pagar o dobro, o triplo, mas daqui 35 anos o imóvel também ele vai valer pelo menos o dobro. Pelo menos o dobro. Exatamente. Esses dias eu fiz
eu fiz um cliente pensar nisso. Eu conversando com ele, né? Ele estava assinando o contrato dele. Sim. Aí ele, meu Deus do céu, assinando, né? 35 anos e não sei o que, não sei o que. Aí eu falei bem assim, lembra que a irmã dele já tinha comprado um imóvel Sim. comigo, né? Eu falei assim, a casa que sua irmã comprou em 2016, e se ele assinou o contrato tem uns 30 dias, a casa que sua irmã comprou em 2016 vale a mesma coisa hoje? Ele, tá doida? A casa dela vale muito mais. Eu falei, daqui a um tempo você vai falar isso da sua. Olha isso. Exatamente. E com certeza. Não é? Aí com ele, certeza. realmente, não é? Eu falei, ué, mas O poder de compra, se ele pegar 100 mil reais hoje, daqui 10 anos, ele Sim. não compra as mesmas coisas. Eu falei, fica feliz, você tá assinando sua casa, tá sendo aluguel, para, Exato. esse imóvel vai valorizar, já te falei de amortização, você já entendeu, engraçado. você vai Tem fazer. gente que ainda defende o aluguel, né? Não, O não tem aluguel é a como, pelo melhor amor de coisa, não tem como. Gente, eu trabalho com aluguel, mas eu não quero que a pessoa fique no aluguel. Exato. Não tem vantagem pra ela. Tem tem outra vantagem pra pergunta, eu acho que não está aqui, eu vou até olhar, mas é uma pergunta que também é recorrente. Qual é mais ou menos a estimativa da renda necessária para X financiamento e qual que é mais ou menos a estimativa da parcela? Então, por exemplo, para um imóvel de R$1 milhão, a renda mais ou menos ideal para financiar esse imóvel e sendo possível financiar esse imóvel, qual que é mais ou menos a parcela? Isso, a prestação. Tá. Então vamos lá. Considerando que o imóvel financia no máximo 80%. O imóvel é R$1 milhão, vai financiar 800 mil. Você precisa de uma renda em torno, para financiar 800 mil hoje, você precisa em torno de uma renda de uns 24 mil. 24 mil. Para financiar 800 mil cravado. Certo, tá? redondo. A prestação do imóvel costuma ser em torno de 1% do valor do financiamento. Mais ou menos 1%, 1,2% do financiamento, quando a gente fala da saque. Certo. Quando a gente traz para a price, ela diminui um pouquinho para 0,8, né? Então vamos colocar aqui num financiamento de 800 mil, você vai pagar uns 8.300 de parcela. Bacana. Tá? Legal. E aí você trazendo para a price dá uns 7.200, 7.100. Entendi. Tá? Uhum. Aí é que tá a vantagem, olha só. Se ele fala, não, 8.500 está puxado para eu pagar de parcela. 7.100 fica melhor na price. Faz a price. Que hora que sobrar dinheiro, você faz a amortização, você vai estar ganhando dos dois lados. Exato. Porque às vezes você fala assim, eu vou fazer saque porque a prestação diminui todo Não mês um tem pouquinho. Mas você não desvio. consegue amortizar, ué. Exato. Não tem vantagem para E você. aí tem um né? A detalhe vantagem é amortizar. E aí tem um detalhe interessante até, Efigênia, nesse cálculo, né? Se ele coloca uma, é 8,5, 8.500, digamos. É a outra 7 mil, tem uma diferença de R$1.500. Se ele se dispõe a guardar 8,5 e ele assume a parcela de 7 mil, ele vai juntar 1,5, 1,5, Isso. 1,5, 1,5 e ele vai utilizando isso para fazer a vai amortização ser no muito mais saldo vantajoso. devedor, Tem né? muito mais Vai ser- tranquilidade, né? É, Parcela muito mais menor. vantajoso do que ele já ficar com a parcela alta, nunca conseguir amortizar, porque não Exato. sobra. E o bom né? é que a amortização, como ela vai no saldo devedor, então, como você disse, o sistema vai recalculando, Vai ele pode recalcular. diminuir o prazo, né? E aí, consequentemente, é o caso que as pessoas falam que financiaram em 30 anos, pagou em 10, a pessoa, mas como assim? É, mano. Porque se você amortiza o saldo devedor, você não está pagando juros naquilo ali, você já Isso. está diminuindo realmente Tá pagando a dívida dívida e, mesmo. consequentemente, Pagando o tempo ele a fica mais dívida. curto, né? Fica mais curto, fica bem melhor, né? Então, Bem melhor, o cliente bem tem que melhor. abrir a visão assim para mais informações, para ele Exato, entender melhor, né? Para não ficar só exatamente. naquela, uma é 8.500, outra é 7.500, uma diminui e a outra não. Não é Exato. isso, tem mais coisas além disso, Mais né? detalhe. Mas já deu para entender muita coisa aqui. Tenho certeza que as pessoas aí com esse conteúdo da Efigênia aí já tinham muitas E tem dúvidas, coisa, a gente podia muitas ficar aqui dúvidas. 2 dias. Exato. Com certeza a gente vai te receber aqui de novo. Ficar 2 dias A gente estava falando. até falando sobre isso, episódios ao vivo aí, porque tem muita coisa Tem. mesmo. Financiamento Ainda traz muita dentro coisa. dessa pergunta, acho que é a última, pergunta que também acontece, você até deu mais ou menos uma simulação, mas de forma mais prática, dentro da parcela, né? Se a pessoa só paga a parcela, normalmente do valor da parcela tem uma porcentagem média que é de amortização e uma porcentagem de juros. Então, digamos, uma parcela de 2 mil, em média você está amortizando R$800 e 1.200 é de juros. Tem mais ou menos uma... Tem mais ou menos isso, mas eu posso falar que os juros é até bem maior. É, né? É, que de uma parcela de 2.000 você vai estar amortizando uns R$300. Sério? Sério. O juro, mas o juro não é alto, por que é alto?
o juro está em cada prestação. Entendi. Então, quando o cliente fala assim, aquelas 3 vezes o imóvel que eu vou estar comprando, que eu vou estar pagando, é na prestação. Tá dividido então, ali, né? tanto o saque quanto o price demora a reduzir esse saldo devedor, porque o juro vai estar aí nessa prestação. Entendi. Então, realmente, mais de 80% da prestação é para pagar juro. Mais de 80%. Mais de 80%. Ou seja, se você pega 100%, dá uma proporção de 5 unidades, né? Então, se Isso. você amortiza, você está amortizando pelo menos 4, né? Amortiza. Todo cliente que senta, todo cliente que senta comigo para assinar contrato, seja um imóvel que eu tenha vendido, seja um imóvel que um corretor tenha vendido, eu vou falar com ele sobre amortização. Eu vou levar essa informação para ele, porque tem gente que não sabe. O cliente tem que saber. Eu já tive um caso no passado, uma pessoa conversando comigo, ela toda feliz, falando o seguinte: comprei um imóvel, estou conseguindo pagar 2 prestações por mês. Na minha cabeça já veio a amortização, né? Lógico, minha mente já estava preparada para isso. Então, aí eu pago, só que o único problema é que toda vez eu tenho que ir lá no banco pegar a prestação da próxima. Isso já tem bons anos, né? Dificulta, porque ele é o melhor cara. Aí eu falei, não, deixa eu entender. Você está pagando a prestação desse mês e lá no banco eles estão te dando um boleto da próxima? Eu já fiz umas 6, assim, falei, meu Jesus. Em vez de amortizar, ela estava só antecipando, ela né, estava o só boleto antecipando os juros do banco. Tu acredita? Meu, não tem vantagem Sério. nenhuma. Zero Zero vantagem. Você tá perdendo, porque você podia amortizar. Totalmente. Quando eu expliquei pra ela o que tinha que fazer, aí ela, eu vou lá no banco brigar. Não adianta você brigar. Escolha a sua. Se você chegou lá falando que queria pagar uma prestação a mais, o cara vai te dar uma prestação a mais pra você pagar. Você não falou que né? é a melhor opção. Exato. E outra coisa, os gerentes de banco, às vezes, não tem tempo de estar lendo normativo. Tem coisas que ficaram mais faladas agora, como amortização. Se você falasse amortização 10 anos atrás, o povo nem sabia o que era. Exatamente. Já existia. E cá pra nós, o banco vai ficar também divulgando esse trem, Isso, né? tem esse detalhe. O banco não é vantajoso. Uai, não é vantajoso. Assim, de imediato o cliente já começar a antecipar essa dívida, né? Então, 10 anos atrás isso não era divulgado, mas sempre existiu. Você sempre pôde fazer. Mas eu levo isso pro meu cliente, faz amortização. É aqui no aplicativozinho, mostro para ele o aplicativo, é isso daqui. Entendi. Você vai clicar aqui, vai fazer assim. Ah, não tenho impressora para imprimir o negócio, não tem problema. Clica aqui, copia o código de barra, leva lá no seu banco. Aqui, ó, seu banco tá aqui no outro aplicativo, já faz. Pronto, acabou. já paga. Morreu. Bacana. Efigênia, eu acho que por hoje a gente conseguiu já responder muitas perguntas aí. Né? Eu quero te agradecer assim, pela presença. Eu que agradeço o convite. Vamos te convidar várias outras vezes, porque É um assunto longo, isso. Não, Dá pra aí ficar umas muito 2, 3 horas. conhecimento aqui. aí para estar passando para a gente, para estar tirando as dúvidas aí dos clientes. É um tema aqui, financiamento habitacional, financiamento imobiliário, assim, que todos os clientes têm dúvidas. Tem. Uma área ou outra tem dúvidas. Tem dúvidas. E assim, sem dúvidas, a gente vai precisar de você aí outras vezes. Exatamente. Bem, Até outras porque vezes. a gente não falou hoje, que aí provavelmente vai ser para o próximo convite, que é para investidor. Porque como a gente Financiamento de tem terreno, isso, aquisição, Faço construção, muito terreno em construção em terreno próprio. Trabalho bastante nessa linha de crédito. Bacana demais, porque a gente traz especialistas assim como você, justamente para dar mais credibilidade naquilo que a gente fala. O Pedro é especialista na venda de imóveis, eu sou engenheiro civil especialista em execução e você é especialista em financiamento. Então, às vezes o Pedro passa essa informação, o cliente fica com a dúvida. Eu passo a informação, o cliente fica com a dúvida. Eu vou te falar uma coisa que o cliente investidor que está nos ouvindo agora, que quer entrar nisso, na hora que eu falar isso ele vai pensar. Bora lá. Direcional trabalha com dinheiro deles? Tenda trabalha com dinheiro deles? Não. Dinheiro do banco. Só Construindo com dinheiro. A diferença é que eles estão fazendo lá 100, 200, 300 apartamentos de uma vez só e você vai fazer 1, 2 casas. Exatamente. É isso. No próximo episódio, então, já vai ser o tema, é o tema do né, próximo voltado para essa questão desse financiamento. Até aí. porque é importante que a gente vai trazer números para mostrar o quanto isso é vantajoso, Sim. o quanto isso é rentável, porque o cliente vai tirar pouco dinheiro do bolso, como ela já falou, 20%, se ele quiser uma margenzinha ali de segurança, ele tira 30% do investimento que ele vai gastar, e aí ele vai ter mais ou menos isso de lucro quando ele vender, ou seja, para o que ele aportou, ele está tendo 100% de retorno. Exatamente, o que a gente fala para o cliente. O cliente às vezes fala, não quero financiar porque eu vou pagar muito. Então, constrói sua casa, você vai ganhar e reduzir uns 30%, né? Exato. É os 30%, 40% que quem está construindo está ganhando, ué. Exatamente. Não é? Exatamente. Então vamos E isso preparar será assunto para o próximo para o episódio. próximo. Num dos próximos, né? Que a gente tem alguns já
já problema. fechado, mas a gente vai te convidar para falar sobre esse respeito assunto, disso. porque assim, também vai ter que ser um episódio de mais de 1 hora, porque é Vai. muita coisa. É muita Exatamente. Né? Então, exatamente. obrigado pela presença. Eu que agradeço. Foi top, eu tenho certeza que conseguimos tirar várias dúvidas. Muitas. E Vamos. a gente Vamos realmente pro próximo. agradece e é importante que a gente tenha pessoas assim como a Efigênia, que são realmente especialistas, porque esclarece tanto dúvidas dos nossos clientes, né, dos nossos investidores e pra gente também, porque aí depois de um vídeo desse, a gente tem mais credibilidade Não, ainda para poder conhecimento nunca é passar. demais, a gente Não tem que quer aprender o demais. tempo todo. Né? E a partir dessas informações já vem dúvidas de outros. Você nem sabia que você tinha essa Exatamente. dúvida e já plantou a dúvida, não foi? Exatamente. Então, a gente fica realmente agradecido. Que Deus te abençoe aí. Amém, né? obrigada. Vocês também. Ah, Desejo que seja sucesso, tá? Essa iniciativa de vocês, de fazer podcast, levar informação para o cliente, muito importante. Parabéns, Amém. viu? Muito obrigado. Valeu. Então, até mais.